Se nós, né, se nós falamos de Freud, do Freud do capítulo 7º, da interpretação dos sonhos, agora, é claro que nós não podemos falar independentemente desses 122 anos que transcorreram a partir daí. Não só todo o desenvolvimento da obra, do trabalho, do pensamento, da prática, da clínica do próprio Freud, como de tudo que Lacan vem acrescentar sei lá, desde a década de 30, não é? A teoria psicanalítica. Então, apesar de nós estarmos já agora, neste momento, nesta última etapa, né, das atividades de hoje, remontando a 1900, tudo isso que foi discutido aqui está vivo e pode até surgir, não só no que eu vou colocar, como no que vocês vão trazer depois, quando chegar o momento do nosso debate. Então, eu quero começar dizendo a seguinte coisa, para depois retomar no ponto onde nós paramos da última vez, porque depois nós só vamos ter, eu creio, em agosto, não é isso? Porque eu vi a programação de julho da escola, vai ter uma ou duas atividades, depois são as férias. Então, nós já retornaremos em agosto, então eu quero dar, digamos, um fim do primeiro tempo, digamos assim, deste seminário hoje. E o retorno seria na primeira semana de agosto. Na primeira semana de agosto. Eu quero começar pegando aqui uma observação que Trajano Vieira ele faz, na verdade, eu tenho, assim, quase que acidentalmente, uma revista da Escola de Psicanálise de Campinas, de 2001, de dezembro de 2001, revista Litoral. É um artigo do Trajano Vieira chamado Sonho na Grécia. E eu trago isso em função daquele sonho, daquela passagem, não é? Da Ilíada, em que Zeus diz a um sonho, vai, sonho mentiroso, e diz a Agamemnon as coisas que eu vou te contar. O sonho ouviu e foi. E também essa concepção do sonho aí como uma personificação, não é? Como uma identificação. E é justamente essa passagem que me trouxe a lembrança desse trecho que eu acabei localizando nesse artigo do Trajano Vieira, que, como se sabe, ele é especialista em língua grega, é tradutor, não é, de Porrê, de Antígona, de vários textos. E o ponto que eu quero destacar é isto aqui. Ele diz o seguinte: um grego nunca diz, eu tive um sonho. Ele sempre diz, eu vi um sonho. Então, eu acho que essa observação é muito importante, inclusive para nos situar, porque nós também vemos um sonho. Mas é diferente você dizer, eu tive um sonho, onde, de alguma maneira, a linguagem já transparece uma incorporação, que esse sonho é algo do interior do sujeito que o teve, ou dizer, eu vi um sonho, como quem diz, eu vi um pássaro passar voando no céu, como algo externo. Então, repito, essa questão muito importante. E ele, inclusive, coloca uma distinção entre o sonho como algo acima, que é como aparece, segundo Trajano Vieira, em Homero, e o sonho como a imagem sob a visão que nós temos da própria realidade.
Então, o grego diz eu vi um sonho e não diz eu tive um sonho. Então, é apenas essa observação que eu acho que pode ser importante, porque tudo isso depende muito de nós próprios, das consequências que nós sejamos capazes de tirar daí. Né? Vai depender muito dessas consequências. Você pega essa afirmação e aí quais as consequências que você pode tirar disso. Então, eu trago a afirmação para deixar aí. Nós estávamos, no final, fazendo algumas distinções entre a questão da interpretação e da explicação em Freud, e especialmente em Freud, do capítulo 7º da interpretação dos sonhos. No que se refere à interpretação, eu trouxe aqui um fragmento de um texto do Lacan, que, na verdade, é um texto de 1960, chamado Discurso aos Católicos, e que foi publicado em 2005 aqui pela Jorge Zahar, numa edição com outro texto chamado Triunfo da Religião, que é de 1974. Lá no Discurso aos Católicos, há um momento em que, se referindo à interpretação, em que Lacan diz assim: o próprio do inconsciente freudiano é de ser traduzível. O que se traduz é o que chamamos tecnicamente de significante. É um elemento, prossegue Lacan, o significante é um elemento que apresenta duas dimensões. Estar ligado sincronicamente a uma bateria de outros elementos que podem substituí-lo e, por outro lado, estar disponível para um uso diacrônico, isto é, para a constituição de uma cadeia significante. Com efeito, conclui Lacan, há no inconsciente coisas significantes que se repetem, correndo constantemente a revelia do sujeito. Então, eu acho que é uma passagem preciosa, coisa aqui. Então, o próprio do inconsciente freudiano é ser traduzível, e o que se traduz, diz ele, é o que se chama tecnicamente de significante. E aí ele vai apresentar. É evidente que quem primeiro formulou isto foi Saussure, quando ele vai colocar que a língua é sincrônica e a fala é diacrônica. No que você fala, você vai palavra após palavra, mas isso só pode fazer algum sentido, só pode ter algum efeito se isso cai dentro de um esquema maior, dentro de uma sincronia, onde está justamente o lugar da língua, o lugar que para os lacanianos se diz do grande outro, não é? E essa articulação necessária entre a sincronia e a diania, entre o significante e a cadeia, onde ele corre, onde ele ocorre, onde ele desliza, não é? E como ele diz, há no inconsciente coisas significantes que se repetem, correndo constantemente a revelia do sujeito. Então, alguém agora mesmo, não me lembro quem foi, que colocou o significante não significa nada, que é uma formulação lacaniana e que tem tudo a ver com o significante. Quer dizer, o significante é aquilo que, por si mesmo, nada significa. Você pode até definir o significante assim, que é uma definição vazia,
mas não deixa de ser uma definição. O significante é aquilo que, por si mesmo, nada significa. Ele só significa na cadeia e por referência a outro significante, e, claro, não apenas a outro significante, mas a ordem do grande outro, a ordem da linguagem, onde isso corre, para usar o mesmo verbo que Lacan usou aqui, o significante correndo à revelia do sujeito. É só naquela dimensão do só depois, na interpretação quanto na explicação, porque não é só na interpretação que se vai dar a dimensão do só depois, a explicação teórica, metapsicológica, ela também só vai se articulando retroativamente. Não é à toa que Freud, a todo momento, está retornando às suas próprias ideias em vários de seus textos. Vários deles ele começa fazendo comentários ou até um resumo de até onde avançou aquele conceito na teoria e vai daí para diante. Então, é nessa dimensão do só depois, nessa dimensão de um tempo a posteriori, que retroage, que se pode pensar isso da significância de uma maneira geral, da questão, não é, do significante articulado a outro significante, articulado a uma ordem simbólica e que produz como efeito o sujeito. Não é? O sujeito, que é aquele que é efeito de significante, que é intervalar, que está entre significantes. E, na verdade, o sujeito é efeito. Eu não sei se eu já mencionei aqui antes, em alguma outra vez, uma conversa que eu tive há muitos anos com Alduísio Souza, em que ele me disse assim: você pode pensar o sujeito na perspectiva de efeito de sujeito. Quer dizer, porque o sujeito é aquilo que advém como efeito de haver significante. E eu achei isso interessante porque o sujeito não é propriamente causa, mas efeito de significação. Pois bem, há um exemplo que eu vou correr o risco de dá-lo aqui. Não vão depois me chamar de binário ou de binarista, por favor, porque esse exemplo hoje seria talvez até politicamente incorreto para alguns militantes. Não é? Mas é aquele exemplo que está no próprio latim e que no português você poderia traduzir assim: você chega em frente a um toalete e você olha escrito M. Você entra ou não? Você tem que olhar a outra porta para você poder tomar essa decisão. Porque se na outra porta tiver um F, esse M quer dizer masculino. Mas se na outra porta tiver um H, esse M quer dizer mulher. Então, você vê, o M é o S1. Então, você vê que esse mesmo significante, será que ele é tão mesmo assim? É uma questão, já que ele está em outra sequência, no exemplo 1 e no exemplo 2, mas, de todo modo, esse, entre aspas, mesmo significante pode significar, mais ou menos ao mesmo tempo, algo e o oposto desse algo. Ele pode significar, ao mesmo tempo, que é o masculino por oposição ao F de feminino, ou que é mulher por oposição ao H de homem. Então, isso nos mostra, não é, essa questão da não pregnância de nenhum significado a nenhum significante. Nenhum significante está colado a nenhuma espécie de significado. Isso só pode se dar na diacronia, isso só pode se dar na fala e se dá sempre de uma maneira cambiável. No que você olha, o outro lado já pode ser uma outra coisa.
E, já que de alguma forma se falou de Saussure, eu me lembrei também de um exemplo muito interessante que ele dá do valor do signo, eu acho que é em relação ao signo linguístico que ele dá esse exemplo. E ele usa a metáfora do jogo de xadrez. O valor, qual é o valor das peças do jogo de xadrez? Por exemplo, a dama, ou a rainha, ela tem um valor relativo maior. Maior do que ela só o rei. Aí vem novamente a questão do gênero implicado, né? Mas o rei tem valor absoluto no jogo de xadrez. Capturar o rei adversário significa ganhou a partida. Mas a dama tem uma mobilidade muito grande e o valor das peças decorre da mobilidade que elas possam ter no tabuleiro. E o peão, vamos dizer, o operário, se a gente for pegar isso pelo ângulo do politicamente correto, vão acabar me massacrando aqui, massacrando o Saussure antes de mim. O peão é aquele que tem justamente o menor valor e a maior quantidade, porque são 8, a dama é só uma, as torres, os bispos e o cavalo, cada um são 2, e o peão só pode andar para frente ou obliquamente quando ele captura uma outra peça. Mas esses valores são relativos. Tudo depende da posição em que as peças estão no tabuleiro. Tudo depende do jogo posicional. Em determinadas circunstâncias, você sacrifica a dama para promover um peão e, com isso, vencer a partida. Então, aquela peça que seria a mais valiosa de todas, naquele momento, a vitória depende de você sacrificá-la. E, em certas situações, a vitória só depende de você sacrificá-la. Se você escolher qualquer outra alternativa que não sacrificar a peça teoricamente mais valiosa, você não vence a partida. Então, é um exemplo que eu acho muito interessante, porque isso se aplica também à questão dos significantes na cadeia, na linguagem, na fala, na ordem. O valor é sempre relativo. Ele está sempre em relação a outro significante, mas ele está em relação a uma combinação, ele está em relação a uma disposição, a um arranjo, a uma espécie de ordenamento, onde ele pode significar alguma coisa, ou pode significar outra, ou pode significar agora o oposto do que significava ainda há pouco mesmo, como lá do Toilette. Então, me ocorreu colocar isso para ilustrar essa passagem do Lacan, lá do discurso aos católicos, que eu li aqui. Muito bem. Algumas pequenas observações que eu acho que se pode colocar como distinção entre o que Freud chama de interpretação e o que ele chama de explicação. Eu vou ler aqui 2 notas de rodapé. É pena que a Natalice, infelizmente, ela não pôde vir também hoje, porque eu a convidei para falar, como eu já disse da vez passada, daquela distinção entre Ding e Sartre, não é? A coisa. Mas depois, numa outra ocasião, ela falará disso. E se ela tivesse aqui, ela me ajudaria, porque em relação ao alemão, que eu não conheço, mas que por isso mesmo eu vou citar, são 2 notas. Uma que é de Vera Ribeiro, nesta edição das obras completas de Freud, da Imago, mas na edição já revisada, e revisada justamente pela Vera Ribeiro. É quando ela vai falar, é no capítulo 4, é no volume 4, página 119. Quando ela vai falar da questão da interpretação. No alemão, eu leio.
Ela diz: convém lembrar que esse título de Traumdeutung não expressa propriamente a ideia de uma interpretação, aspas dela, fechada, final ou única dos sonhos, mas a de uma busca de sentido. Eu enfatizo aqui busca, mas de uma busca de sentido dos sonhos, evidentemente entendidos por Freud como dotados de sentido para cada sujeito ao sonhar, como produções psíquicas que seriam o efeito desse sentido. E ela conclui: para o leitor de língua alemã, essa postura freudiana fica clara já no título da obra. Quer dizer, ela está dizendo que um alemão, quando lê aquilo, esse entendimento que ela deu, para nós podermos alcançá-lo, ele já está evidente no próprio título da obra. A outra nota, porque a Imago ela lançou em 2005, 2006, ela começou a fazer uma reedição das obras completas de Freud, direto do alemão, diferentemente desta aqui, que é uma tradução indireta, a partir do inglês, e essa tradução foi coordenada por Luiz Alberto Rins. E lá há uma nota que diz o seguinte: em alemão, deuten, que é verbo, significa apontar ou indicar sentidos encobertos ou não evidentes, isto é, significados que se escondem por trás. Então, notem bem, além daquela busca que a Vera Ribeiro havia apontado, tem também esta questão dos sentidos que se escondem por trás. Quer dizer, há uma espécie de movimento ativo desse esconder-se. Eles não apenas estão escondidos, mas eles se escondem. Não se trata de seguir um viés subjetivo e intuitivo, mas de interpretar na acepção de perscrutar o que se esconde por trás dos dados aparentemente sem sentido ou cujo sentido é superficial, utilizando-se para tal de conhecimento teórico e técnico, talento, intuição e muita experiência pessoal. Então, está aqui uma coisa que eu acho muito interessante para se pensar a questão da interpretação em Freud. Não é? Esses sentidos que se escondem por trás, essa busca de sentido e esse antenamento, essa atenção flutuante, não é? Que vai implicar isso que é dito lá nessa tradução do Luiz Alberto Rins, como algo que implica conhecimento teórico e técnico, talento, uma certa intuição e experiência pessoal. Muito bem. A interpretação é inesgotável. Freud, para falar disso, recorre à metáfora tão conhecida do umbigo do sonho, que tem tudo a ver com isso que depois Lacan designa, quer dizer, tem tudo, não, tem algo a ver, tem muito a ver com isso, que depois Lacan chamaria de real, porque referências simbólicas são diferentes, não são a mesma. Então, não é a mesma coisa o umbigo do sonho e o real, mas tem a ver. Diz Freud, vale a pena ler aqui. Mesmo no sonho mais minuciosamente interpretado, é frequente haver um trecho que tem de ser deixado na obscuridade.
é que, durante o trabalho de interpretação, apercebemos-nos de que há, nesse ponto, um emaranhado de pensamentos oníricos que não se deixa desenredar e que, além disso, nada acrescenta ao nosso conhecimento do conteúdo do sonho. Esse é o umbigo do sonho, o ponto onde ele mergulha no desconhecido. Os pensamentos oníricos a que somos levados pela interpretação não podem, pela natureza das coisas, ter um fim definido. Estão fadados a ramificar-se em todas as direções dentro da intrincada rede de nosso mundo do pensamento. É de algum ponto em que essa trama é particularmente fechada que brota o desejo do sonho, tal como um cogumelo de seu micélio. É esta famosa passagem freudiana que eu acho que diz mais do que qualquer coisa que eu próprio poderia dizer aqui, nesse sentido da inesgotabilidade da interpretação. Observe-se de passagem que toda a ambição de alcançar na interpretação um sentido último ou totalizador para os sonhos esbarra de modo intransponível no umbigo do sonho. Nisso que Freud chamou de umbigo do sonho. Então, há algo do campo do impossível que se apresenta aí. E essa é uma das analogias que nós podemos fazer com o real, que também é impossível. Porque é impossível de quê? Aqui, de simbolizar, evidentemente. Que é que o sujeito vai buscar interpretação, mas que esbarra de modo intransponível nesse emaranhado, não é? Que você não ultrapassa. E diz Freud, nada acrescenta. Você não precisaria, digamos assim, esmiuçar exaustivamente um sonho para uma interpretação e ainda mais para uma interpretação analítica, que é diferente de uma interpretação que ele faz, por exemplo, escrevendo o texto, a interpretação dos sonhos. Né? Ora, isso, eu me lembrei agora também de uma coisa que pode nos ajudar também a perceber um pouco isso. É algo que Lévi-Strauss coloca no texto A Estrutura dos Mitos, que está lá na Antropologia Estrutural, que é quando ele diz que os estudiosos têm se dedicado exaustivamente a procurar a versão mais antiga, que por isso mesmo seria a mais autêntica dos mitos. Então, acredita-se ou acreditava-se que quanto mais antiga fosse a versão dos mitos, porque nós sabemos que os mitos têm várias versões. A versão do mito de Édipo, que está em Édipo, rei de Sófocles, é uma versão, entre várias outras, várias delas muito anteriores, inclusive, não é? A Sófocles. Então, essa pesquisa de buscar a versão mais antiga, supondo que seria a mais autêntica, Lévi-Strauss diz que é praticamente, digamos, um trabalho de Sísifo. Como tentar ultrapassar o umbigo do sono também seria. Em vez de procurar isto, Lévi-Strauss diz o seguinte: devemos entender que o mito se compõe pelo conjunto de suas versões. E acrescenta, todas as versões pertencem ao mito. Então, não há a versão mais autêntica por ser mais antiga. Há versões diferentes e o mito é composto pelo conjunto de suas versões. E ainda faz este acréscimo. Assim, entre as fontes do mito de Édipo está a peça Édipo Rei,
de Sófocles. É uma das suas versões. Mas está também a teoria do complexo de Édipo de Freud, que também seria uma das muitas versões do mito de Édipo. Só que é uma versão enunciada em outra linguagem, em outro registro, num registro, digamos, teórico, mas nem por isso menos mitológico. Porque a psicanálise, nós sabemos perfeitamente que ela não só recorre constantemente a mitos, inclusive o de Édipo, como cria seus próprios mitos e suas próprias ficções teóricas. Por exemplo, aquele esquema do pente, que a gente vai ver no segundo semestre, que está lá no item B do capítulo 7º, aquilo o próprio Freud diz que é uma ficção teórica. Não quer dizer que haja um pente daquele jeito no aparelho psíquico. Aquilo é uma figuração para que você, uma ilustração para que você possa, a partir daí, compreender uma outra coisa. Seria uma espécie de facilitador no sentido da compreensão. Não sei se serviu fazer essa digressão, indo aí por Saussure, pelo jogo de xadrez, não é? E por essa coisa toda que a gente acabou de colocar aqui. Mas me pareceu que pode ser algo que tenha o seu interesse. E, novamente, as consequências, cada um vai tirando as suas. Não é? Bom, eu quero agora trazer aqui também um exemplo, da 15ª Conferência Introdutória, que foi chamada a Conferência 15, Incertezas e Críticas, que Freud proferiu em 1916. Quer dizer, justamente na época que ele estava articulando os chamados textos metapsicológicos. Não é? Diz Freud, este também é um exemplo muito conhecido, mas ele meio que pressupõe que você não esteja só ligado às leituras mais corriqueiras, mais comuns, porque essa conferência não é todo mundo que já leu. Então, é uma coisa que eu acho importante trazer esta observação que Freud faz na conferência, na conferência, nova é só na década de 20, na conferência introdutória, número 15, Incertezas e Dúvidas. Diz ele diz que é o melhor exemplo de interpretação de sonhos que nos chegou da antiguidade. Agora eu vou ler Freud. Repetirei para os senhores um sonho que teve importância histórica e que Plutarco e Artemidoro de Daudes, com ligeiras variações, referiram acerca de Alexandre Magno. Quando o rei estava sitiando a obstinadamente defendida cidade de Tiro, em 322 a.C., sonhou que via um sátiro dançando. Aristândoro, o interpretador de sonhos, que se encontrava presente junto com o exército, interpretou o sonho de palavra sátiros em seus dois elementos, sátiros, ou seja, tua é tiro. Portanto, prometeu que o Alexandre Magno iria triunfar sobre a cidade. Por essa interpretação, Alexandre foi levado a continuar o cerco e finalmente capturou Tiro. A interpretação, que possui uma aparência bastante artificial, indubitavelmente era a correta. Então, olha aqui esta interpretação literal. Esta interpretação literalmente ao pé da letra. De 322 antes de Cristo. E Freud diz, é o mais interessante de todos os exemplos de interpretação de sonhos. E ele já vasculhou vários lá no
no volume 4 dessa coleção da Imago, nos 6 primeiros capítulos, né? Principalmente nos primeiros, nos 2 ou 3 primeiros. É a interpretação literal. Sonhei com um sátiro dançando. Sim, você sonhou com um sátiro dançando. Que para ele, Alexandre, significou imediatamente tua é tiro. Então, isso, de alguma forma, nos coloca diante da riqueza, da inesgotabilidade, da interpretação, não apenas em função da questão de Guru, mas em função, digamos assim, da inesgotabilidade das possibilidades de intervenção que abre sentido, que abre sentidos possíveis. E quando eu digo abre sentidos possíveis, eu estou dizendo convoca associações diversas, convoca cadeias diversas de associação. Como lá naquele sonho, naquele famoso sonho do canal, que eu acho que na vez passada eu referi, que só restava canal, a única palavra que restava. Na associação, a paciente de Freud, que tinha uma perspectiva crítica em relação a ele, ao seu pensamento, ela fez uma espécie de xiste no sonho, não é? Entre o ridículo e o sublime não há mais do que um passo, que seria o padre, o canal da Mancha, aí aparece canal, e era um dito que era depreciativamente dito para dizer que os franceses são sublimes e os ingleses ridículos, ou vice-versa, eu nunca me lembro exatamente qual dos dois seriam o ridículo e o sublime, possivelmente ambos reuniriam as duas coisas. Então, isso seria, digamos assim, a questão que eu colocaria em termos da inesgotabilidade da interpretação. Eu resolvi trazer essas coisas, inclusive essa interpretação do Aristandro, sátiros, para nos colocar diante dessa questão da inesgotabilidade da interpretação. E aquela nota que eu li, daquela coisa da busca de um sentido que se esconde. Porque, na verdade, a busca do sentido que se esconde, ela até pode ser considerada um achado, mas um achado mais ou menos naquele sentido do que disse Picasso: eu não procuro, acho. E ela pode ser considerada um achado também no sentido de uma invenção. Porque invenção, na sua origem latina, um dos seus sentidos é exatamente idêntico a achado. Inventar é achar, encontrar. Aquele eureka grego. O Código Civil brasileiro tem um dispositivo que fala do inventor. E ele diz o seguinte: o Código não define o que é inventor, ele deixa para a teoria, para a doutrina, como os juristas gostam de chamar, definir. O Código diz: o inventor é obrigado a restituir ao proprietário a coisa inventada. Ou seja, o sujeito que acha alguma coisa, ele tem o dever de devolver essa coisa. Ele não pode se apropriar indebitamente dela. Muito bem. E agora a explicação. Também há uma inesgotabilidade da interpretação. Freud explica, mas não explica. Excelente. A interpretação, eu colocaria que há certas razões, que há certos obstáculos
a certas dificuldades, que eu não diria propriamente que são de fato, que são contingentes, mas que são de direito, que fazem parte da lógica interna da própria coisa. E isso, apesar de servir muito especificamente para a psicanálise, inclusive porque a psicanálise é que vai construir o tipo de teoria que nos explica estar falando disso agora, isso serve, na verdade, para qualquer explicação, de qualquer disciplina científica, de qualquer teoria filosófica. A explicação é inesgotável, eu penso, por duas razões fundamentais, além de outras, mas por duas razões que têm a ver com a psicanálise. Uma é a falta de um significante último, ou, se preferirem, de um significante primeiro, que fecharia a ordem significante, que completaria. Ou seja, um significante primeiro que tamponasse o furo. Um significante, digamos assim, do qual todos decorreriam e ao qual todos se reduziriam. Um significante, digamos assim, como foi dito aqui, foi o Abílio que falou da vez passada, um significante autossuficiente, que completasse a cadeia. Ora, se a cadeia significante, se a ordem simbólica é furada, se não há um significante, primeiro ou último, do qual todos derivariam e ao qual todos se reduziriam, você nunca pode ter uma explicação última. Então, o fato de a explicação ser sempre parcial não decorre, digamos, da dificuldade do sujeito, como muitos epistemólogos, inclusive, pensam. Nós não conseguimos saber isso porque a ciência hoje só avançou até aqui. Mas no futuro, quando a ciência tiver avançado mais, aí sim nós chegaremos a um conhecimento último e definitivo. Não, nem aí. Porque é uma espécie de problema de origem que torna isso impossível. Daí que os cientistas e os filósofos acabam colocando no lugar do furo um significante primeiro, que é um princípio, que, como Aristóteles define, princípio é aquilo do qual algo decorre, mas que não decorre de nada, que é uma definição perfeita, formalmente, de um princípio. O princípio é aquilo do qual algo decorre, porque se nada decorrer, ele não é princípio, mas que ele próprio não decorre de nada, porque se alguma coisa decorrer, se ele decorrer de alguma coisa, o princípio não é ele, é aquela coisa da qual ele decorre. Então, daí que o princípio, diz Aristóteles, não pode ser demonstrado, ele só pode ser suposto, ele só pode ser postulado. O princípio só pode ser postulado. A partir dele você demonstra, mas ele próprio você não demonstra. Mas depois que você o demonstra, você volta e dá a ele uma consistência que originariamente ele não tinha. E ainda assim ele continua sendo princípio. Esse tipo de operação é mais ou menos aquilo que Lacan chamou de sutura. Né? Que as ciências elas fazem essa sutura, fechando a possibilidade metonímica infinita de deslizamento, fechando para poder fazer uma demonstração, ter um ponto de partida, ou seja, ter um princípio. Então, essa é uma razão que é decorrente da própria ordem simbólica, do próprio furo da ordem da linguagem. E a segunda razão tem a ver com o sujeito. O sujeito é cindido, o sujeito é clivado.
Então, verdade última para quem? É diferente de você pensar na perspectiva de um sujeito cartesiano, que é considerado um sujeito unário, um sujeito uno consigo mesmo, um sujeito idêntico a si. O sujeito da psicanálise não é idêntico a si. Não é idêntico a si mesmo. Inclusive, o si mesmo é uma expressão que nem cabe, porque o próprio si mesmo não é idêntico a si mesmo. Então, se você combina essas duas coisas, o furo da ordem simbólica, que se pode traduzir como a inconsistência da ordem simbólica, e a clivagem do sujeito, você tem, na combinação dessas duas coisas, uma evidência que me parece lógica da impossibilidade de uma explicação derradeira. O que não quer dizer que não se possa explicar. O que não quer dizer que não se possa formular verdades, mas verdades no plural, não todas, parciais. Verdade naquele sentido que disse o professor Vará, que eu gosto muito dessa expressão, verdades em trânsito, como ele dizia. Verdades, mas em trânsito. Muito bem. E para concluir, porque eu estou de olho aqui no relógio, é no nível da explicação que Freud vai procurar desvendar o mecanismo gerador dos sonhos, ou, segundo suas próprias palavras, os processos anímicos envolvidos no ato de sonhar. Olha bem, do sonho ele vai inferir os processos anímicos do ato de sonhar. Do sonho ao qual ele tem acesso pela interpretação, ele vai buscar uma explicação que é feita por uma inferência a partir do que ele extrai dos sonhos na prática clínica, ele infere, digamos assim, os mecanismos, os processos anímicos envolvidos no ato de sonhar, que é o mesmo mecanismo de funcionamento do inconsciente. Está aí por que o sonho é a via régia para, como diz ele, a sondagem, não é, do inconsciente. Porque o sonho ele tem uma estrutura semelhante à estrutura do sintoma. E ambos, porque são fenômenos, são coisas que aparecem. Tanto o sonho quanto o sintoma são coisas, digamos, que se dão a, entre aspas, ver. Deduzir o que os determina, ou dizendo melhor, o que os sobredetermina, é a tarefa da explicação. E esse mecanismo tem uma lógica, tem uma gramática, tem um nível próprios. Nós sabemos que o sonho tem uma lógica. Tem uma gramática. Essa lógica, essa gramática é o que Freud chamou de processo primário. Processo primário é é a lógica do inconsciente. É a lógica que preside o funcionamento dos processos inconscientes. A nossa lógica do pensamento desperto é essa lógica que eu estou meio que utilizando aqui, dedutivamente ou indutivamente, mas fazendo um sentido encadeado racionalmente, que tem um encadeamento lógico, no sentido do logos grego. Mas o sonho também tem sua própria lógica. Uma estranha lógica, mas nem por isso menos lógica. Porque só na aparência é que os sonhos não têm sentido. Só na aparência que eles não têm pé nem cabeça. Só na aparência que eles não têm lógica. Eles têm a sua própria lógica, e essa é a lógica do processo primário. E como nós vamos ver na próxima vez,
que é o item A do capítulo 7º, quando Freud rebate as objeções que são colocadas contra a hipótese de o sonho poder ser objeto de um estudo sério, e algumas dessas objeções é o próprio Freud que levanta metodologicamente para rebatê-las e avançar na teoria, não é? Ele vai colocar precisamente isso, que é justamente porque os sonhos não têm a lógica do nosso pensamento habitual, é justamente por isso que eles podem ser objeto de um estudo sério. Então, ele revira o argumento que nega a possibilidade de um conhecimento sério sobre os sonhos, ele revira justamente ao contrário. É porque os sonhos são assim que eles podem ser interpretáveis e explicáveis. Por fim, como diz Freud, descobrir essa lógica do inconsciente, ou seja, a estrutura do aparelho e o jogo das forças que nele atuam, é a tarefa da explicação. Então, a explicação ela vai propriamente descobrir a estrutura do aparelho e o jogo das forças que nele atuam. Os 3 elementos da metapsicologia, que ele vai colocar lá em 1915, estão todos aí. A estrutura do aparelho é o ponto de vista tópico, é o ponto de vista topológico, a estrutura do aparelho. O jogo de forças, as forças são as intensidades psíquicas. É aquilo que Freud chama o aspecto econômico, que tem a ver com os afetos, com as intensidades. E o jogo é justamente o aspecto dinâmico. Esse jogo das forças é o aspecto dinâmico. Então, você vê, quer dizer, é difícil se acompanhar um grande mestre, né? Como Freud, por exemplo, porque ele, no que diz uma pequena coisa, ele diz várias coisas, inclusive que sintetizam o que ele vai dizer, às vezes, décadas depois. A função da explicação é inferir a estrutura do aparelho, ponto de vista tópico, e o jogo, ponto de vista dinâmico, das forças, ponto de vista econômico, que nele atuam. Então, como diz o Monzani lá no livro dele, a interpretação nos permite verificar que o sonho é uma realização de desejo. Mas ela não permite fundamentar por que é. E aí o Monzani sintetiza dizendo assim: a interpretação produz teses que a explicação fundamenta. Então, a interpretação levanta teses, ou se preferirmos hipóteses, né, que a explicação fundamenta. A explicação traz os fundamentos. E é justamente por apresentar os fundamentos, aos quais ele chega por inferência, que se diz que Freud explica. Mas como a ordem simbólica é furada e o sujeito é clivado, nunca, jamais, em tempo algum, essa explicação será, digamos assim, completa e última. E é justamente por isso, para concluir, que Freud fala na página 492, aquela metáfora que ele usa dos andaimes, quando ele diz aqui, é um trecho bem pequenininho que eu vou ler. É quando ele está falando, é no item B, página 492 do volume 5º. Quando ele está falando da questão das hipóteses, ele próprio está se colocando em xeque, essa especulação, até que ponto isso que eu estou dizendo é pura especulação, a que isso pode levar? Aí ele diz assim, a meu ver, é lícito darmos livre curso a nossas especulações. Quer dizer, o sujeito tem que ousar, pensar, arriscar-se,
perder-se, errar. Enfim, tem que ter uma ousadia na busca. É lícito darmos livre curso às nossas especulações, desde que preservemos a frieza de nosso juízo e não tomemos os andaimes pelo edifício. Quando ele faz a imagem lá, o esquema do pente, não sei se dá para ver, aqui, o esquema do pente, aqui. Isso é um andaime, porque, na verdade, Freud não nos diz que o aparelho psíquico é assim. Ele não nos diz nem mesmo que exista um aparelho psíquico, mas ele diz que é preciso nós pensarmos como se fosse assim. Ou seja, construirmos esses andaimes, como o esquema do pente é um, para, a partir desses andaimes, podermos erguer um edifício, tendo cuidado de não confundir os andaimes com o edifício. Por hoje basta, já me perdi no tempo de novo. De todo modo, eu estou aqui. Se quiser avançar um pouquinho, a gente vai. Eu quero perguntar, posso? Pode. Primeira da fila. Então, Agostinho, Eu quero. posso falar? Não tem uma fila? Não sei. Eu sou a primeira da fila. Eu estou vendo Sim. Celina e Tereza, e parece que... Celina, Tereza e Simil. Ok. Então, Três. pronto, vamos lá. Então, Agostinho, eu fiquei muito interessada naquela coisa que você falou no início do eu vi um sonho. Porque me levou a pensar na coisa do eu vi um filme. Porque tem essa coisa de similaridade em alguns pontos entre sonho e filme. E, claro, se a gente fala de cinema de arte, tem sempre a questão da interpretação, das coisas que ficam ocultadas e que exigem essa busca de sentido, né, para absorver aquilo. E fiquei pensando também naquele documentário do Herzog sobre a Caverna dos Sonhos Esquecidos, lá a Caverna de Chauvet, lá na França, com aqueles desenhos todos, que ele diz que ali já ocorria um protocinema, há 40 mil anos atrás, com aqueles desenhos que seriam de sonhos daqueles caras. Então, enfim, essa coisa do eu vi um sonho que eu achei sensacional. Queria que você falasse. Ótimo, Celina. Eu colocaria praticamente só uma coisa. Pegar o que você colocou e que tem a ver, que faz uma espécie de ponte entre sonho, cinema, que é a cena. Sim. A cena. Em todos eles você tem uma espécie de outra cena. Então, o sonho é indissociável da cena onírica, o teatro é a própria encenação, e o cinema é a encenação numa outra linguagem mais... Porque cinema significa aquilo que se movimenta, não é isso? A cinemática é justamente aquela parte que vai estudar essas coisas de imagens que se sucedem. Então, eu traria na cena, ainda mais para você, não é? Como diretora de teatro, eu traria justamente essa questão da cena que toma o sonho, o cinema e o teatro. E isso de ouvir o sonho, essa percepção que o Trajano Vieira teve, não é?
na tradução, ela nos diz muito, porque uma coisa realmente é dizer eu tive um sonho. Quando eu digo eu tive um sonho, eu estou meio que assumindo uma espécie de autoria. Sim. Mas quando eu digo eu vi um sonho, é como eu disse, eu vi passar uma andorinha, que sozinho não faz verão. Eu vi passar, eu estou aqui e vi, lá vai. Eu vi um sonho. E tem a ver com aquele sonho mentiroso que Zeus manda a Agamemnon. É o que eu colocaria para você. Tá. Tereza, meu. Oi. Então, eu acho brilhante a maneira como você fala de psicanálise de uma forma que a gente quase pensa que entende tudo. Isso é muito bom e muito tentador. Mas, olha, o que eu fiquei interessada também foi logo no início, quando você diz, você cita, né, os significantes, correm, né, a revelia do sujeito. Antes disso, eu queria dizer uma coisa. Eu já tinha pensado, e você colocou isso, né, o sujeito é assujeitado à linguagem, ou seja, não existe um sujeito, existe efeito de sujeito enquanto o sujeito fala. E aí eu fui para o parler, né? O Lacan chama de parler, e eu fui ouvir pas-être. Pas-être significa o não ser. Então, o sujeito é aí onde ele fala para se tornar pas-être, ou seja, não ser, né? Bom, mas, enfim, o que eu queria trazer como questão, isso foi só uma associação que eu fiz, como questão é isso aí, os significantes se repetem, correm à revelia do sujeito. Mas nessa conotação do se repetem, há algo a que o significante retorna, que eu acho que é o que o Lacan tomou como tiquei automaton, esse correr automaton, a revelia do sujeito, mas tem um ponto, né, que eu acho que é esse ponto de origem, esse ponto onde qualquer cena, qualquer encenação ou qualquer sonho vai esbarrar, que no final você fala, né, que é um ponto que nem interessa decifrar, além de ser impossível decifrar, nem interessa decifrar, porque ele tem que permanecer se escondendo para sustentar a cena e a encenação e a ciência. A ciência precisa de um ponto se escondendo. Perfeito, Tereza. Eu nem acrescentaria nada, eu acho que a tua observação é assim, irretocável. Essa coisa do correr, a revelia do sujeito, é o Lacan que diz. Você citou. Lá no discurso aos católicos. É lá que está isso. Lá no discurso. Mas e essa coisa, é nessa repetição, né? Nesse correr à revelia do sujeito, esse autômaton, né? Vem como mecanismo de repetição e essa possibilidade de uma marcação, uma espécie de tique que desloca, abre possibilidade para uma outra coisa. Quer dizer, ele é revelia ao sujeito, em relação ao sujeito, mas ele tem um repuxo da questão do objeto. Como significante, ele corre revelia, mas como objeto, ele fica retornando, né, a esse ponto. Isso. Ok, obrigada. Meu amigo Agostinho, posso falar? Não, só um instantinho, Simil. Ainda agora foi colocada a questão do sujeito estar sujeitado à linguagem. O sujeito é justamente o próprio nome sujeito, significa o que foi jogado de baixo, subjectum, o que foi lançado para baixo de quê? Eu diria que é da ação do verbo. Se eu a gramática, a análise sintática, sujeito, predicado, o sujeito é o que é jogado debaixo da ação do verbo no sentido amplo do termo, não é só verbo como categoria gramatical. A análise, o que ela pode
fazer realmente é uma espécie do sujeito não ser tão assujeitado, no sentido de agrilhoado. É a palavra que me ocorreu aqui. Nesse sentido de agrilhoado, no mecanismo de repetição. Onde ele pode dizer assim, ter a possibilidade de sair para outra. E ele sai por onde entrou. A saída é a entrada. E como diz lá aquela camponesa no interior do Maranhão, que a Beth cita de vez em quando, a saída é por onde não tem porta. Oi, Simil. Obrigada. Mas alguém antes do Simil? Não. Oi, Simil. Agostinho, eu estou muito incomodado. Você me perdoa, porque eu te admiro. Acho que você é um cara que trabalha muito bem a psicanálise, e através, inclusive, da sua experiência da filosofia e tudo. Mas eu fiquei muito incomodado com essa história da explicação no sonho. Vamos, a explicação. Deixa eu só colocar a questão, por favor. Porque na minha experiência, e aí não tem jeito de confrontar isso com o seu conceito. É uma experiência singular. Para mim, não há nenhuma explicação no sonho. Há uma tradução. O sonho é uma tradução que se apresenta ao sujeito que sonha e que ele, a partir dela, cria um texto. Então, eu fiquei muito incomodado com a ideia da explicação. Você poderia argumentar um pouco mais sobre isso? Posso, e acho que até com brevidade. Porque isso que você colocou é exatamente isso mesmo. Eu até usei a questão da tradução. A palavra tradução apareceu aqui. Quer dizer, o sonho não se explica. O sonho se interpreta e uma interpretação. Exatamente. Vacilante, digamos assim. O que se explica são os mecanismos que estão por trás dos sonhos e os determinam, e os sobredeterminam. É justamente para tentar explicar o que determina a produção onírica que Freud vai construir a sua teoria do inconsciente. Então, ele não explica propriamente o sonho, ele procura explicar, e é uma explicação não toda, evidentemente, mas ele procura explicar quais são os mecanismos que sobredeterminam o trabalho do sonho. Então, eu acho que aí fica claro a tarefa da interpretação, que vai tomar o trabalho do sonho, os seus produtos, ou seja, os sonhos, o produto do trabalho do sonho é o próprio sonho, e os mecanismos que estão por trás e que sobredeterminam esse trabalho. É aí o nível da explicação. Eu acho que agora deu. E a tua pergunta me ajudou muito a tornar claro para mim mesmo. Obrigado. Se é que isso fica claro para alguém. Não tem mais ninguém? Então, a explicação do Freud, quando você termina dizendo que Freud explica, nos dá elementos básicos para fazer a tradução. Não há Freud explica, por favor. Fundamental. É aquilo que eu coloquei citando o Monzani. A explicação fundamenta aquilo que a interpretação traz como tese, como hipótese. Isso. Então, a interpretação apresenta a tese e a explicação dá os fundamentos dessas teses. Explicação é um conceito fenomenológico, é racional. Essa história agora. Sim, Simil. A explicação é um conceito fenomenológico.
tem nada a ver com o inconsciente. Não, mas isso em outras. Sim, mas a psicanálise, se ela é uma disciplina que se apresenta como teórica, ela tem que conter algum nível de explicação. Sim. Sim, Eu não estou falando de só explicação depois. como é no campo da química ou da física. Porque Eu estou falando da clínica. explicação. Eu estou falando da clínica. Que se um sujeito traz um sonho na análise, não há como o analista explicar alguma coisa ali. Não. Mas Não, a é isso que eu tô clínica faz, a clínica Mas funda ainda a teoria. A clínica funda a teoria, e a teoria é uma explicação. Exato. Digamos assim, A teoria, sim. A teoria é uma explicação. Aí entendo. Isso é isso. a clínica É disso que ele está falando. levanta as teses, a clínica levanta as teses e a explicação traz os fundamentos dessa. Beleza. Gente, valeu. Entrar de férias, é isso? Boas férias aí. No laço. Adorei estar com vocês aqui novamente. Vamos continuar no próximo semestre. É isso aí. Muito obrigado, Agostinho. Um beijo, eu que agradeço. Tchau.